Tudo bem, então, uma boa noite. Vamos dar início à nossa quarta aula de Valuation, hoje com o tema Beta, nada mais, nada menos que um dos temas mais importantes, né, da construção do Valuation. Essa aula 5, ela está disponível no capítulo 8 do livro do Damodara. E quem quiser assistir o vídeo original em inglês, né, é só clicar aqui no link. Aí vocês vão ter acesso à aula original que serviu de base, né, para o nosso trabalho aqui. Então, o livro da Modara, que é o principal guru de valuation a nível global. Começando por essa lâmina aqui, ele destaca que existem muitas formas da gente calcular a exposição do risco de uma empresa. Então, são apresentados 11 técnicas em 4 quadrantes. Um quadrante contábil, de risco contábil, aqui colocado no quadrante superior direito. Um quadrante de risco intrínseco, que aí mede a questão interna da empresa. Um quadrante agnóstico, né, que não se acredita em nada em si, né, tem muita superstição. E o quadrante do modelo teórico do portfólio, né, ou da teoria moderna, a moderna teoria do portfólio, em que a gente tem como exemplo o principal carro-chefe, o CAPM, e o APT, né, o Asset Price Model. Do lado contábil, a gente poderia estimar o risco, né, utilizando o lucro da empresa como uma medida de volatilidade. Também poderia ser utilizado a questão de índices de mercado, essa definição de um beta de lucro. Poderia ser utilizado índices de endividamento, de capital de giro, de caixa de ativos. Então, em grandes fundos de investimento, grandes investidores, é comum ser realizado esse tipo de estudo também. Claro que na academia, da mesma forma, quem trabalha com finanças, por fazer uma pós-graduação em grandes centros de pesquisa financeira, a gente vai encontrar muitos trabalhos a respeito dessas técnicas alternativas. Também medidas de risco compondo, por exemplo, qualidade de gestão. Se quem está nos cargos administrativos de CEO, de CIF, né, qual é o nível de profissionalismo. Isso é muito visível no mercado quando ocorre uma alteração do CEO, do presidente da empresa, e aí a pessoa não é muito bem vista pelo mercado como um bom profissional ou não, né? Aqui no Brasil a gente vê muito isso no caso da Petrobras, que é uma estatal, né, capital misto, né, mas tem muita interferência governamental, então se o perfil dos gestores são profissionais ou não, isso acaba impactando na medida de risco. O uso de proxies de valor de mercado, também, né, e do setor. Tá? Estimativas de custo de capital próprio da empresa ou do setor como base do preço e do fluxo de caixa esperado. Também o uso do capital próprio, então já está mais próximo do que a gente trabalha e vai trabalhar nas demais aulas. A questão de desvio padrão como modelo de variação do preço, né? O beta médio do setor, que a gente vai aprender hoje, e eu vou mostrar por que isso é muito utilizado.
a gente calcular um beta do setor pela técnica bottom-up. Puxa vida, agora deu um branco no nome do pesquisador. E a idade está pegando. Hamada. É o Hamadá. Aqui a gente está no Damodara, é o Hamadá. Que utiliza essa técnica do bottom-up e a gente vai trabalhar o beta do setor. Então, são muitas as formas para a gente tentar medir risco e identificar a melhor empresa de investimento. Bom, o carro-chefe, como eu falei, é trabalhar o CAPM, né? O Capital Asset Price Model, do Sharpe, Lipner, né? São trabalhos conjuntos e que correram também de forma paralela. Os dois acabaram recebendo o Prêmio Nobel de Economia exatamente pelo tema que a gente está abordando. Então não é pouca coisa. Em que eles descrevem esta equação, tá? De uma taxa de retorno considerando uma taxa livre de risco, esse beta que a gente vai estudar hoje, e o prêmio de mercado, né? O que está aqui entre parênteses é o que a gente viu inicialmente na aula passada, né? Prêmio de risco de mercado, tá? O Market Risk Premium. E ele reproduz com esta equação, né, que a gente tem aqui, tanto o capital market line, que eu estou daí regredindo a questão de variança com o retorno, e eu tenho do outro lado aqui a security market line, muito famosa também na literatura, em que eu regrido o retorno, né? Aqui o retorno esperado, então eu tenho uma esperança do retorno, tá? Em relação ao beta, como medida de risco. Então eu tenho dois gráficos diferentes, e o que muda é o eixo X. Uma medida de risco é o desvio padrão, então muito mostrando as diferentes vertentes de pesquisa que eu mostrei para vocês na lâmina anterior, e outro utilizando o beta como medida de risco. Tá? Então, Capital Market Line, ele vai dizer assim, ó, que a minha regressão é uma regressão linear. Ó. Eu tenho como ponto de partida a regressão y igual a mais bx de primeiro grau. Então o cara ganhou o prêmio Nobel por uma equação de primeiro grau. Ó. Aqui eu vou dizer que isso aqui é o RF. O B, eu vou dar um nome mais bonitinho para ele, chamar de beta. Mas ele nada mais é do que o B que a gente aprende lá no ensino médio. Calcular o B é o mesmo beta. Tá? Para medir essa inclinação aqui de curva. E aí eu tenho como o meu X, né, sendo ponderado. No caso do capital Asset Price Model, o X é o prêmio de mercado. Tá? Aqui, nesta equação, a gente tem como sendo o B e o desvio padrão no eixo X. Tá? Então vai dar o meu retorno sendo considerado. E aí esse B é uma variação de sigma, né? De sigma em relação ao retorno. Vai reproduzir, cada empresa ela vai ter uma relação, cada empresa vai gerar um ponto, eu vou ter uma nuvem de pontos de dispersão. Tá? E se eu traçar o contorno da nuvem de pontos, eu tenho o que se chama de fronteira eficiente de investimento. Essa teoria diz que qualquer investimento ou ativo que esteja aqui no meio não é um bom negócio. O ideal é eu estar, né, a partir da capital market line para cima aqui, pelo menos, né,
Do contrário, até o ponto de inflexão da curva aqui, não faz sentido investir em outros negócios. Eu ter duas empresas com o mesmo nível de retorno, mas com o mesmo nível de risco, mas com um nível de retorno diferente. Eu vou escolher sempre aquela que está com um retorno mais elevado. E assim a gente utiliza índices de desempenho dentro dessa curva. O índice de Treynor, que considera, então, o meu retorno menos essa minha taxa livre de risco, né? Aí considerando o beta em si, como aqui a medida marginal, né? Na margem, para cada uma unidade de beta, e o índice de Sharpe, né? Que eu estou utilizando, então, o sigma como medida de variância. Isso é muito utilizado para formação de portfólio, formação de carteira, né? Então, relacionando o beta. Também nesse outro gráfico, tem as empresas subavaliadas e as empresas sobreavaliadas. Então, as subavaliadas, normalmente, elas performam bem em relação ao mercado. Né? Então, o portfólio irá performar bem, ou seja, tendo um retorno alto, enquanto que empresas sobreavaliadas, que estão abaixo da Security Market Line, elas vão ter uma performance abaixo, né, do esperado pela Security Market Line, que também é uma equação de primeiro grau, esse beta X, né, sendo considerado aqui, né, B é nada mais do que o ângulo, a inclinação da curva. Exemplo, trazendo aqui plotado nomes do mercado americano, tanto da Security Market Line quanto da Capital Market Line. Então, a gente consegue montar e enxergar a fronteira eficiente. Essa empresa aqui, como a Merck, a Edison, elas têm um alto risco, um alto desvio padrão e um retorno baixo. Tá? Então, eu vou selecionar sempre aquelas empresas que estão acima, né, como a IBM, aqui, a GE, tá? No limite, a Exxon, né, como investimento. O resto tudo limão, né? Limão, para os americanos, o que a gente chama de abacaxi, né? Valendo que é abacaxi para nós. E do lado está a Security Market Line, então identificar empresas que estão acima da curva, né? São empresas que estão sobreperformando, tá? E que estão subavaliadas. Então, o CAPM e o beta tem muitas críticas em torno dele, que eu já mencionei na última aula, mas ele acaba sendo mais utilizado, né, por ser fácil, uma equação de primeiro grau. Então, o procedimento padrão para estimar betas é regredir os retornos das ações em relação ao retorno de mercado. Aqui é a equação de primeiro grau, onde A é a intersecção e D é a inclinação da regressão. E a inclinação da regressão, então, vai corresponder ao beta da ação e mede o risco da ação. Tá? Mas ele tem problemas, como eu disse. Uma delas é um alto erro padrão, e também reflete um mix de negócio durante o período que a gente está regredindo, e não o mix atual da empresa, é o último ano, o último período, ou hoje. E também reflete a alavancagem média da empresa durante esse período de regressão, em vez da alavancagem atual, né? Então tem que entender o conceito de alavancagem. Alavancagem é quanto eu uso de endividamento, né? Então é comum uma empresa pequena, quando ela está no início,
grande parte dos seus ativos ser financiado por equity, tá? Enquanto que empresas grandes, tá? Uma empresa pequena, que uma empresa grande, quando elas crescem muito, há uma tendência dela acabar utilizando pouco equity e muito debit, né? Isso acaba alterando, inclusive o beta da empresa. Empresas pequenas normalmente têm betas altos, elevados, e empresas grandes, né, elas tendem a ter betas menores. E mais? Qual a extensão do período que eu vou analisar no beta? Já que eu vou fazer uma regressão, a regressão envolve y e x, né? Para nós é o retorno que a gente tem, né? E do outro lado a gente tem a medida de risco, tá? É o desvio padrão ou o próprio beta. E são os mais comuns. Então, a gente vai ter nessa relação um período a ser analisado. Quanto tempo até N a ser analisado? Bom, tem muitas técnicas, não existe uma única. E vai mudar dependendo de onde a gente estiver trabalhando. Como a Value Line, a Standard Poor's, elas usam dados de 5 anos. Então, eles vão até um N igual a 5 anos. A Bloomberg, já por sua vez, e é bastante famosa, né, utiliza 2 anos. Um período bem mais curto para fazer regressão. E outra periodicidade. Tá? Eu poderia usar dados intraday, de 60 e 60 minutos, de 120 em 120, tá? De 15 em 15 segundos, diário, semanal, mensal, anual. Isso acaba alterando, né? Porque eu vou ter dados de alta frequência, né? E acaba tendo significativas tendências. Como assim? Se olhar um gráfico de longo prazo, de 1 ano, né, de 5 anos, vocês vão ver muitas vezes ele apontando para cima. E aí olha um gráfico intraday, ele está muito volátil e apontando para baixo. A Bloomberg usa dados semanais, então ela trabalha 2 anos usando dados semanais. Dados diários em empresas pequenas tendem a produzir betas menores devido à baixa negociação. Então, isso ocorre quando ela já é de capital aberto, ela tem betas menores por ter pouca liquidez. Bom, então, qual o índice de mercado? Esse é outro problema, né? Eu vou utilizar o que como índice de mercado? Meu X eu coloquei aqui desvio padrão ou beta, ou o meu market risk premium, dependendo de qual a curva que eu estou olhando, né? Eu vou estar usando o meu X é o market risk premium para chegar ao beta. Então, quem é que eu vou usar? Vou usar o Ibovespa, vou usar o S&P 500, 3.000, tá? o Dow Jones 30, né? O NICE. Então, a escolha da proxy de mercado, né, ela acaba influenciando no resultado do beta. Normalmente, em mercados emergentes, né, não é bom utilizar índices locais, porque para as empresas, eles tendem a ter um beta igual a 1. No meu caso da Nokia, da Finlândia, ela representa quase 100% do mercado, então ela é o mercado. Aí acaba tendo um beta igual a 1. Essa lâmina, ela apresenta como é que é calculado o retorno. Né? Então, o retorno, ele é o preço do ativo I no tempo, menos o preço do ativo I no tempo
defasado em um período, mais os dividendos do ativo I no tempo, sobre o preço do ativo I no tempo defasado em um período. Assim que a gente calcula o retorno. Então, sempre acrescentando questão de dividendos. Nesse exemplo está sendo apresentado a Embraer. E como proxy, medida de mercado, o Ibovespa. Eu acabo tendo um beta pequeno, uma baixa exposição. Então, isso significa que se o mercado Ibovespa subir 1%, tá? A Embraer vai subir somente 0,685%. Então, ela representa um porto seguro. Né? No caso, se tiver uma queda, vai cair somente menos 0,68, quase metade do Ibovespa. Tá? Também tem o Alpha. Qualquer software hoje reproduz esse tipo de gráfico, a gente pode fazer, inclusive no Excel, né? Coeficiente de determinação, coeficiente de correlação, né? Dados econométricos normalmente possuem um baixo coeficiente de determinação, não é incomum, diferente de outras áreas de conhecimento em que o coeficiente de determinação é bastante elevado. Mas se eu mudar a minha proxy de mercado, eu vou sair do Ibovespa e usar o S&P 500. Tá? Usando aqui o S&P 500 para medir a mesma Embraer. O beta, que era 0,68, agora foi para 1,2, o dobro. Né? Então vai estar indicando que para cada 1% de variação do S&P 500, a Embraer está subindo 1,2%. E aí, qual é que está certo? Né? O anterior ou este? Mostrando como muda muito se eu alterar a minha proxy de mercado. E aí a Embraer é negociada na Bovespa. Tá? Mas ela tem uma característica, que ela é uma empresa internacional, multinacional. Praticamente toda a sua receita vem de fora. Então ela tem uma reduzida exposição ao mercado brasileiro, apesar de produzir no Brasil. Então seria mais adequado utilizar o mercado de onde vêm as receitas dela, né? Ou seja, não usar o Ibovespa. O exemplo da Nokia que eu falei, ó, é muito próximo de fazer a regressão. Ó. Toda nuvem de pontos aqui está pertinho da minha reta, né? Então não faz muito sentido eu utilizar como proxy a X-General Index, né? Como sendo proxy da Nokia, uma empresa também global, muito parecida com o que eu estava falando com o caso da Embraer. Então, o erro padrão muito baixo vai significar que a empresa possui representação significativa no mercado, né? Então, beta pode ser preciso, mas não revela o real risco de mercado, tá, dessa empresa. E outro fator interessante é que ocorrem defasagem de cálculos. Normalmente os indexadores como o Ibovespa, né, normalmente não, sempre, né, o S&P 500, eles apresentam dados de fechamento com números discretos. Tá? Então, o Ibovespa ele não tem vírgula, né? Tantos mil pontos lá, mas não tem após a vírgula. Já o preço de uma ação, vocês vão achar após a vírgula. Então, isso eu posso querer corrigir o beta, considerando, né, o fato de que os índices são
possuem cotações de forma discreta, enquanto que as empresas possuem cotação de forma contínua. E aí eu preciso fazer uma interpolação entre os betas, né, medindo a correlação que existe entre os retornos, né, do mercado em 2 períodos consecutivos. Essa lâmina eu trago de exemplo para vocês, mostrando como é fácil hoje coletar dados, né, como utilizando o Google Drive, em que a gente do Google Docs, né, em que a gente abre uma planilha e tem comandos, como Google Finance, e aí você faz uma programação bastante simples, ó, linkando as células B2, C2, tá, que é o preço, e E2, que é o meu período, né, de minha data final, e eu tenho também D2, a minha data inicial, e tenho o intervalo que eu quero. Então aqui eu estou usando dados semanais. E dou um Enter. Né? Dou um Enter. Eu estou abrindo, isso aqui é o que está dentro dessa célula aqui programada. Dou um Enter. Em 2 segundos eu tenho toda a série, né, histórica do ativo que eu quero considerar. Nesse exemplo, é o próprio é a GGBR4. GGBR4 e o próprio Ibovespa, né, em termos de fechamento. Tá? Então aqui eu havia falado, ó, aparecendo em já decimais. Então eu não preciso usar o modelo anterior ali de ajuste. Tá? Isso pode acontecer de eu precisar fazer. Bem, a estatística do beta, o que representa em termos matemáticos, né, estatísticos? O beta é a covariância do retorno I, do ativo I no mercado, em relação ao mercado, sobre a variância de mercado. Né? Essa covariância ela poderia ser escrita como sendo o meu R no período I, que está sendo observado, né? Menos o meu R médio, I, e eu multiplicar isso pelo meu retorno de mercado, menos o retorno médio de mercado. Isso é chamado de covariância. E a variância de mercado, né, é o meu R médio menos o meu R de mercado menos o meu R médio elevado ao quadrado. Então, dessa forma, eu calculo o beta, né, que é o somatório, e aqui também é somatório. De todo o período que eu estou analisando, 2 anos ou 5 anos, né, como eu mostrei, dependendo de qual a empresa, a instituição que eu estiver trabalhando, vai utilizar uma forma diferente. Outro índice que é bastante utilizado é esse alfa de Jensen, para medir o quão bom o gestor do portfólio é. Então, gestor de fundos de investimento, né? E nem em futebol, a gente gosta muito brasileiro de futebol, então o pessoal só para saber lá se o jogador é bom, se o técnico é bom, né, aí olha os números dele, né, quantas vitórias teve, quantos gols, quantos passes. No caso de gestor de portfólios de investimento, uma das proxies bastante utilizada, das estatísticas bastante utilizadas, é o alfa de Jensen, né, quanto ele superou da expectativa do mercado. Então, eu estou comparando a minha equação de primeiro grau com o CAPM. E assim, se eu empatar com o mercado, o alfa é 0. Se o alfa for maior que 0, significa que eu superei o mercado. Tá? O coeficiente de
determinação também é bastante calculado, né, utilizado como análise, na análise estatística, né, sendo ele menos o seu complemento, é o que a gente chama de risco não sistemático. O que é risco sistemático e não sistemático? Né? Exatamente a ideia da exposição pontual da empresa, né? Ou é da exposição do mercado, que não tem como diversificar. Tá? Então, o R ao quadrado seria uma medida do risco sistemático, tem como diversificar, que seria o próprio mercado. E o intervalo de confiança, então, utilizando a estatística da curva normal Z, né, padrão, tá? Vezes a quantidade de desvios padrão, aqui o meu S é desvio padrão amostral, e eu faço dividido por raiz de N, né, para ter o erro padrão. Então, S, que é o desvio padrão, dividido por raiz de N, eu tenho o erro padrão. Vezes o número de Z é quantos desvios, o número de desvios. E isso acaba atuando em cima do intervalo de confiança, né? 65%, 85%, 95%, 99,8%, né? Vai alterando o Z. Então, quantos desvios padrão em relação à curva. Aqui tem a curva normal, a média, e aí eu tenho tantos S, 1S, 2S, 3S, eu já estou com 99,98%, né, de intervalo de confiança. Isso aqui, o meu X é igual a 1, aqui o meu X é igual a 2, aqui o meu X é igual a 3, né, o meu Z, né, eu chamei de X, mas é o Z, tá, da curva padronizada, esse Z que está aqui. Betas de serviço, isso é muito comum vocês encontrarem também. Consultorias de serviço, como Mary-Link, a Barra, a Value Line, a Standard & Poor's, a Morningstar, a Bloomberg, né? E normalmente ignoram dividendos. Para grandes empresas isso não faz diferença, né? Mas para pequena faz bastante diferença. A Bloomberg, ela emite o beta ajustado, vocês acessando em qualquer site, né, vão ter lá o beta ajustado, e é um beta de serviço. Eles calculam o beta pela regressão linear, e aí multiplicam por 0,67 e somam esse 0,33. Ou seja, eles acabam amaciando e aproximando o valor a 1, próximo ao mercado. A justificativa deles fazerem isso é que no longo prazo todas as empresas, né, elas tendem ao crescimento, elas vão ter mais ativos, vão vender mais, né, então vão se aproximar ao mercado. O total beta, ou beta total, também é muito importante quando eu estou trabalhando com empresas pouco diversificadas, né, ou empresas privadas, com um único proprietário, aquela padaria da esquina que eu quero fazer um valuation dela, aí qual é o beta que eu vou utilizar, né? Eu acabo usando o beta total, porque eu acabo penalizando o beta, né? Por esse fator aqui, né? Que é a raiz do coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, então, é uma proxy do risco sistêmico, né? Exposição ao risco sistêmico. A extensão do período, o Damodaran, que é atualmente o maior nome de valuation globalmente, né? Considerado. Ele faz diferente da Bloomberg. Ele utiliza dados de 5 anos em vez de 2. Tá?
para as empresas americanas. E se for menor do que 2 anos a empresa, ele não calcula o beta. Utiliza dados semanais e a proxy, olha que interessante, não é o SP500, é a NICE Composite, né? Ele utiliza como proxy. Já para fora dos Estados Unidos, né, mundo fora dos Estados Unidos, ele utiliza uma combinação de beta, 2 anos, tá, em que ele multiplica por 2/3 e os últimos por 1/3. Tá? Então acaba tendo essa equação que está aqui representada que eu trouxe para vocês como análise. Utiliza como proxy de mercado sempre aquele que melhor índice, o maior índice do mercado, como é o caso do índice Bovespa aqui no Brasil, tá? Da Sensex na Índia e do CAC na França. E se o beta da regressão de 5 anos estiver faltando, ele acaba substituindo por 1. Tá? E ainda faz uma verificação agregada para ver se a média global converge para 1, ou seja, o mercado inteiro, né, seria identificado como um nível de risco de exposição 1 ou 100%. Né? Todo mundo vive debaixo do mesmo teto que essa camada de ozônio. Né? Então está todo mundo exposto ao mesmo risco, 100% do mercado global. Extensões e correções do beta. O Damodaran também, além de calcular, então, utilizando dados de 5 anos, a NICE e dados semanais, ele olha as empresas e vê quanto tem de caixa nas empresas e diz assim, eu vou apagar isso aqui, tá? O caixa não vai entrar no meu beta. E, portanto, ele tira o menos, né? Ele está tirando o percentual que tem no caixa de valor da empresa, do beta, porque o caixa não está exposto a risco. Ele faz essa correção. E ainda, além dele calcular para o beta utilizando dados de 5 anos, ele calcula 5 betas. O beta de 2023, de 2022, de 2021, de 2020, de 2019, e faz a média por 5. Tá? Então, dessa forma, ele acaba cobrindo, né, 10 anos de período. Porque se eu pegar aqui 2019, né, 2019, eu vou usar 5 anos para trás ainda, né? E aí, quando vê, eu estou lá já, né, em 2014. E aí eu cubro 10 anos, que é o mesmo período que ele sugere para usar os T-bonds, né, os T-bonds. Então, o beta que é divulgado lá no site da Modara, esse beta médio de 5 anos, né, corrigido pelo Caixa, e tem várias colunas mostrando essa sequência de cálculo. Existem outros modelos, como o modelo proposto por Stultz, em 84, em que, como o mundo estava numa tendência de globalização, e aí existiria no mundo, então, uma taxa livre de risco global e um prêmio de risco de mercado global. Tá? Não seria nenhum índice local. Esse outro modelo aqui do Pereira, o Budner, do Bumas, ele faz o caminho inverso. Tá? Peraí, não são todos os países que estão globalizados. Tem muitos países que são fechados, né, que estão à margem. E aí tem crise política, tem expropriação de ativo, tem inflação, tem problema de liquidez, né, por barreira para tirar o dinheiro de dentro da empresa, para levar para seu país natal.
tem o risco de câmbio, tem problema de default do governo, e aí então é considerado como taxa livre de risco local, né, com a penalização do Country Risk Premium, né, prêmio adicional de risco do país. Existe o modelo multifator ou multibetas, né? Então, é um modelo de regressão múltipla, no qual eu, além de regredir então, um fator global, eu calculo um fator local. O Damodaran, ele apresenta 3 abordagens básicas de como eu vou acrescentar o Country Risk Premium. Então, percebam que o Country Risk Premium está flutuando na equação. Aqui ele está somando, né? E isso aqui eu acabo utilizando quando eu acredito que as empresas do país que eu estou analisando estão igualmente expostas ao risco. Eu falei no exemplo da Embraer. A Embraer ela não está igualmente exposta ao risco. Então já não poderia utilizar esse modelo para a Embraer. Deveriam todas as empresas estar igualmente expostas ao mesmo risco. Na abordagem 2, né, a gente poderia supor, agora colocar dentro do parênteses e multiplicar o beta, eu vou estar supondo que todas as empresas, né, tá, que uma empresa ao risco país seja semelhante à exposição a outros riscos de mercado. Então, no mercado globalizado, né, em que eu tenho todos os países com o mesmo nível de exposição, eu vou colocar o Country Risk Premium, né, multiplicando pelo beta. E a abordagem 3, tá, que ela é mais precisa, é um corte mais cirúrgico, mas é a mais trabalhosa. Eu agora vou calcular um lambda, né, e sendo acrescentado, né, no qual eu vou ponderar o risco de mercado que a empresa está exposta. Por que ponderar? A Embraer mesmo, ela não vende só num país, ela vende para muitos países, vende nos Estados Unidos, vende na Europa, vende na Ásia, né? Então são diferentes níveis de exposição de risco. O Ramada, que no início da aula eu falei que é bastante importante. E se hoje o Damodar é o mais famoso, né? Muito se deve ao trabalho do Ramada, e toda a utilização dos betas pelo Damodara tem como base esse trabalho do Ramada, em que existem beta da empresa, né, beta desalavancado, cuja a natureza do produto ou serviço oferecido pela empresa, né, é o que traz risco apenas. Como empresas cíclicas, né, empresas cíclicas devem ter betas mais altos do que empresas não cíclicas que têm caixa homogêneo. As empresas de bens de luxo normalmente têm betas mais altos. Tá? As empresas de bens e serviços de alto preço também têm betas mais altos. E as empresas que crescem devem ter betas também mais altas. Tá? Empresas de alto crescimento. Então, em relação ao risco. Na parte de alavancagem operacional, quanto maior a proporção dos custos fixos, maior é o beta da empresa. Então, empresas que requerem alta infraestrutura, têm custos rígidos, né, vão requerer um beta mais alto.
Empresas menores, ó, também devem ter betas mais altas do que empresas maiores, que eu havia destacado no início da aula. E, da mesma forma, empresas jovens são mais arriscadas do que empresas mais maduras. Isso na análise operacional. Do lado financeiro, de como é que sai o dinheiro para financiar a empresa, quanto maior a proporção de capital de uma empresa, levantando então dívida, maior é o beta. Quanto mais arriscada a empresa, maior é o beta. Tá? Então, empresas altamente alavancadas devem ter betas mais altos. Aumentou a dívida, aumentou o beta. Essa figura tenta sintetizar o que a gente expôs. A gente tem um risco econômico, aí fica clara a diferença entre economia e finanças, né? Dois campos de conhecimento que o pessoal às vezes confunde e não sabe claramente a diferença. Então, o risco econômico, eu estou analisando o negócio puro, independentemente da forma como eu estou financiando ele, né? Questão de origem de dinheiro. Aí eu vou analisar mercado, concorrência, tecnologia, regulamentação, a questão de crédito, e é o meu beta chamado de beta desalavancado. Enquanto, se eu analisar a questão de risco financeiro, né, a alavancagem, de onde é que sai o dinheiro, se vem de bancos, né, tá errado da aviação, é avaliação, comercial, como é que ela é feita, eu estou aumentando o beta, gerando o que se chama de beta alavancado. Aqui está as equações, que é do trabalho do Ramada. Né? É um trabalho extremamente importante, até é notório ele não ser muito falado, né? Sendo o principal estudo. Ele é citado, mas ficou pelo APUD, né? E os outros, e como está o próprio da Modara, né? Que é mais famoso que o Ramada, sendo que o Ramada é uma base. Bom, bottom-up é o que a gente vai ver. Aqui, essa figura é interessante. Mostra que, aumentando o passivo, tá? Aumenta a proporção, a relação percentual que eu tenho de debit e equity. Isso eleva o beta. E a alavancagem. Tá aumentando a alavancagem, o beta também ele começa a subir bastante. O passo a passo de como a gente executa, dado que já são avançar da hora, eu vou passar direto para o exemplo de aplicação prática, né? Mas aqui tem um passo a passo, ó. Tem o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, de como é que a gente calcula os betas de baixo para cima para ter o beta desalavancado e beta alavancado. Tá? Isso que está escrito aqui, agora sobre a forma de matematiquez, né? Como é que são as equações que são utilizadas. Então, se mistura ó, a alavancagem financeira, em que eu tenho um beta desalavancado da empresa, como sendo somatório, eu tenho das atividades que a empresa opera. Né? Tem empresa que trabalha em hotel, em posto, né? Em fábrica, está no varejo, está na indústria, está no agro, estão em diferentes setores de produção. E aí eu vou ter que ponderar o beta pelo valor da produção que ele tem naquela atividade. Aí eu vou achar o beta desalavancado da empresa. Depois eu calculo o beta alavancado. Se a empresa atua somente num setor, eu utilizo essa equação. Calculo o beta operacional, considerando custo fixo, variável. A maioria dos cursos que eu enxergo online, né, que são bastante mercadológicos, na área de valuation, né, poucos deles falam da alavancagem operacional, que eu teria que conhecer os custos fixos, os custos variáveis
do setor, né, para achar o beta operacional, e aí, então, calcular o que a gente chama de beta total, que considera a alavancagem, tanto financeira quanto a alavancagem operacional da empresa, né, considerando a proporção de custos fixos e custos variáveis. Né? Há empresas que têm alto custo fixo, só que se for muito grande custo fixo, como está somando, acaba aumentando a alavancagem, né? Ou seja, aumenta o risco da empresa. Ela tem um custo operacional muito grande, e aí qualquer flutuação do mercado ela fica sem chão, né? Como está agora o Brasil, a economia do Estado, né? Caiu a arrecadação tributária e aí as despesas estão lá no alto, não se consegue reduzir despesa e começa o caixa não fechar. Né? De exemplo de cálculo, né? Eu trago este de uma empresa de sapatos, a Van Schultz, que considera todas as empresas produtoras de sapato, todas de capital aberto, informação as principais, em que se tem informação no mercado americano, e aí eu tenho que calcular o beta de cada uma delas. Imagina um trabalheiro fazer isso aí, né? Calcular o beta de 20 empresas. O pessoal já se queixa de calcular uma só, é calcular 20 empresas para achar um beta médio. Esse aqui é o beta do setor. Tá? É o beta alavancado do setor. Aí achar a relação de débito e equity de cada empresa, o imposto real pago por cada empresa, e conhecer o que ela tem de custo fixo e custo variável, a proporção, para achar os valores médios e comparar com a da minha empresa de estudo. Nesse exemplo aqui, a minha empresa de estudo é a Van Schultz, né, que tem um beta de 0,50, e aí eu começo a fazer a calculeira, né, de baixo para cima, de cima para baixo, primeiro calculando o beta desalavancado do setor, eu tenho o beta alavancado do setor e vou desalavancar ele pela proporção de endividamento. Né? Na média, o setor tem 75% de custos de terceiro, de dívidas onerosas. Então, chegou o beta desalavancado do setor. Aí eu alavanco financeiramente ele, tá? Para chegar ao beta alavancado da Schultz. Assim a gente chega, então, aos dados, né, de beta da Schultz alavancado. Aí eu vou para o operacional. O operacional, pego a proporção de custo fixo e custo variável e calculo o beta operacional. Feito esse cálculo do beta operacional, né, do setor, então eu vou para o beta operacional da empresa, porque eu também preciso alavancar ele, né, pela proporção beta operacional do desalavancado para o alavancado. Assim eu chego ao meu beta total. Tá? Beta total. Bom, tem pouca diferença, né? Se olhar o beta do setor 0,50 e o beta total da empresa 0,49. Nesse caso deu pouca diferença. Muita gente pega só alavanca, eu usaria só o 0,53. Um procedimento mais rigoroso seria 0,49, considerando os dois tipos de alavancagem, financeira e operacional. Por que betas ascendentes? A grande justificativa trazida, né, pelo próprio Hamada e ratificada pelo Damodaran é porque eu tenho um erro padrão muito menor nos betas ascendentes, porque eu vou estar dividindo o erro padrão, que é o meu numerador aqui, pelo denominador, pelo número de empresas que eu estou analisando na amostra, né, a raiz aqui do número. E isso acaba reduzindo, jogando para baixo, então, o meu erro
padrão. Os meus dados são mais confiáveis em si. Tá? Posso, eu sofro menos risco de ter pego um corte de dados que não são reais. Tá? É do momento, de uma explosão de mercado, uma euforia de mercado, uma informação de mercado, né? Você utiliza o beta só da empresa sem utilizar os betas ascendentes ou o bottom-up. Bom, no caso de empresas que operam em mais de um setor, né, como é o caso da Embraer, né, eu preciso calcular a participação da indústria. Qual é o beta do setor? O setor de aviação no Brasil é a Embraer, não tem outra empresa. Então, ela é uma empresa global, eu tenho que utilizar como empresas de referência concorrentes globais para calcular o beta desalavancado do setor e aí achar o beta alavancado da empresa. Eu vou acelerar. Se eu tiver mais de um negócio, como aqui está o caso da Sapia, ela opera software, então ela é uma empresa de programação e também é uma empresa de consultoria. Então eu tenho dois setores de atividade e aí eu preciso ver pro rata, né, qual a proporção que eu tenho de receita em cada um dos setores para achar então um beta ponderado, né? E é esse meu beta que eu estou calculando aqui, né, alavancado de forma ponderada com os diferentes setores. Então, no caso de uma empresa que opera em mais de um setor, eu preciso calcular os dois setores, software e consultoria. Isso aí já teria umas 50, 100 empresas, né, para chegar a um beta bastante correto. Então, quem estuda mercado financeiro, que vira um profissional, né, e for para essa área de valuation, ele acaba fazendo o valuation de todas as empresas do setor. Tá? E isso vira mercado, vira moeda, informação vira moeda, né? Vira dinheiro. Uma Bloomberg, ela vende informação. Uma Thomson Reuters, né? Vende informação, perdão. A própria Yahoo Finance, né? Se quiser mais dados, vira um mercado. Tá? Porque não é fácil, sai caro, é muitas horas de trabalho e de programação, muita gente envolvida, muitos técnicos. Então a gente tem betas históricos, fazendo um overview do que a gente viu por regressão, o CAPM e o beta alavancado. Essa lâmina ela é importante porque ela traz uma síntese do que eu preciso fazer para a construção do beta. Então tem 7 passos aqui, para vocês darem uma olhada de como se constrói, considerando tudo que eu falei, né? A questão de empresas comparáveis, ajuste pelo caixa, tá? Analisando o valor do negócio, calculando o beta total, tá? Então, tudo que o Ramada fala. Eu poderia usar betas de contabilidade, então, aqui uma proxy de equação que eu posso utilizar para calcular betas, regredindo o lucro com a variação dos ganhos do SP500. Tem problemas nisso, como erro padrão muito alto, falha nos índices de mercado, né? Incapacidade da regressão refletir os efeitos de mudança. E bem, se você não gostar de beta, tem várias alternativas que o próprio Damodara sugere, né? Como eu posso usar betas de serviço, se eu não quero calcular, né? Posso usar medir o risco total e não o risco de mercado. Aí eu posso usar o desvio padrão. Eu posso usar médias contábeis. Então tem várias alternativas se eu quiser escapar do CAPM para calcular a medida de risco de uma empresa. Né? E também
a questão de variáveis qualitativas, como os dados de gestão. Aí eu posso usar fluxo de caixa da empresa para chegar a uma certa proxy. Para encerrar, essa última lâmina é um bizu, ou é um, não sei como vocês chamam hoje, né, uma dica, um resumo, né, com os links para as páginas lá da New York University, do professor Damodara, em que já está planificado o risco free, o beta desalavancado, e aí a gente consegue linkar todas as equações que está representado A, B, C e D como sendo uma sequência, então, de cálculo, com que as mesmas equações que a gente viu antes, então o B tem esse B, né? Esse item aqui, então beta desalavancado. O C tem esse C, então relação de debt to equity. O S tem o S, então o meu imposto de renda. Tá? Então eu tenho aqui o cálculo do meu beta alavancado. Tá? Isso para auxiliar. O que está em vermelho é a sugestão do que fazer operacionalmente para que a montagem do meu beta, né, o cálculo do meu beta, seja o mais justificado possível de acordo com a atual teoria, né, científica contemporânea. Muita gente fala, o próprio Damodara fala que não é uma ciência, né, e também não é uma arte, mas é uma mistura dos dois, né? E essa era a nossa aula de hoje, tá? Referências de texto. Heitor,